E agora, senhores vereadores, infelizmente, mais uma vez, a gente vai ter que entrar num assunto polêmico aqui. Um assunto que eu gostaria que essa casa não presenciasse mais, que a população de Andradas não presenciasse mais. Vou fazer a leitura de uma representação que será protocolizada nessa casa no dia de amanhã. Aos excelentíssimos membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Andradas, os vereadores que abaixo subscrevem veem respeitosamente a presença de vossas excelências representarem em desfavor do vereador Vinícius Teixeira, cometendo flagrante quebra de decoro, conforme passamos a descrever. Conforme consta dos documentos anexos, prints de postagens e comentários do Facebook, o vereador mencionado chamou os subscritores desse pedido de canalhas. Ainda no campo da ofensa, perguntado por um de seus seguidores, após colocar a definição da expressão utilizada, canalhas, quem seriam os vereadores, ele foi categórico. Não resta dúvida sobre quem são os parlamentares ofendidos. Também não resta dúvida que, ao responder o questionamento supramencionado, conversa anexa, chamou os subscritores de todos os sinônimos e aplicações possíveis, se não vejamos. Significado de canalha, substantivo masculino e feminino. Pessoa sem moral, desonesta, patife, infame, velhaco. Substantivo feminino, reunião de pessoas desonradas e desprezíveis. Adjetivo, que se pode referir ao que é vil, sem valor, ordinário, próprio da pessoa, mau caráter, desprezível, comportamento canalha, que não é honesto, velhaco, foi canalha ao cobrar indevidamente. Etimologia, que é a origem da palavra canalha. A palavra canalha deriva do italiano canaglia, pessoa ou conjunto de pessoas imorais, desprezíveis. E no campo da política, é mais do que natural do que no campo das ideias, e tão somente existam embates, calorosos inclusive, na defesa de posicionamentos divergentes. Mas de forma alguma se deve avançar para ataques pessoais. Isso só demonstra a falta de inteligência emocional do vereador Vinícius, o que, do nosso ponto de vista, inclusive, o desclassifica como representante de uma parcela da população. Se o edil não concordou com a representação realizada em desfavor da sua aliada política, vereadora Rosilda, que mentiu para a população, venha a público para defendê-la, mostrando que os subscritores estão errados e não atacando-os de forma baixa, sem categoria, fugindo do debate de ideias. Enfim, mostre que a sua colega não mentiu para a sociedade andradense. Ao contrário do que se deve pautar um parlamentar, preferiu o caminho da ofensa, caminho incompatível com a vereança. Assim, nós, subscritores, queremos a abertura do devido processo administrativo disciplinar junto à Comissão de Ética desta Câmara, para que sejam tomadas as medidas necessárias para a punição do vereador Vinícius Teixeira, tendo em vista que a conduta caracteriza claramente quebra de decoro. Andradas, 3 de março de 2022, Adilson Carlos dos Santos, Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Bom, essa representação ela vai ser protocolizada nessa casa amanhã, tá? Em hipótese alguma, vereador Vinícius, eu gostaria que isso estivesse acontecendo. Em hipótese alguma. Mas eu não vou me calar, eu não vou, bem capaz que eu vou ficar aqui quieto com um vereador, foi eleito legitimamente pela população,
me atacando, que também fui eleito legitimamente. Eu não fui eleito, não bati na casa das pessoas, pedindo voto, pedindo a confiança das pessoas, para depois chegar aqui, durante o mandato, ser chamado de canalha. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa honrada, com família. Para chamar uma pessoa de canalha, o senhor tem que ter muitos motivos. Eu não admito ninguém dentro dessa casa me chamar de canalha. Se isso não for quebra de decoro, eu não sei o que é. Tá? Isso vai ser encaminhado para a comissão de ética, que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho bem feito, isento, de forma protocolar. E a minha ideia é que no final de todo o processo, no final do trabalho da comissão de ética, que nós tenhamos a abertura de uma comissão especial de inquérito e, ao final de tudo, o mandato de Vinícius Teixeira seja cassado. Caso isso não ocorra, a gente pode rasgar o regimento interno, fechar as portas da casa e ir todo mundo embora. Pela ordem, senhor presidente, conforme foi naquele dia lá que se iniciou o processo de cassação do mandato da Rosilda, assim que você leu o seu ofício, né, protocolando, né, o que você protocolaria no dia seguinte, que é o mesmo que você vai fazer amanhã protocolando esse, né, vou também falar aqui sobre isso. Inclusive já falei em entrevista para Rosângela Granato, né, no jornal dela. Eu escrevi o canalhas entre aspas na rede social, né? Toda vez que a gente coloca algo entre aspas é porque a gente está parafraseando pessoas que disseram aquilo em outro momento. Você está dizendo frases que já foram ditas antes. E essa expressão canalha, ela é uma expressão, inclusive, corriqueira e histórica na política brasileira. Né? Não sei se o senhor sabe. Inclusive, eu gostei, vou te parabenizar pelos estudos que você fez. Aqui não. Não, eu quero parabenizar. Contra a minha pessoa, eu quero parabenizar o que o senhor fez. Eu quero parabenizar o que o senhor fez por ter estudado a etimologia da palavra, esse tipo de coisa, né? Achei bacana, eu gosto que as pessoas estudem. E, assim, quando eles deram o golpe em João Goulart, né, para instaurar a ditadura militar no Brasil, teve um senador, né, chamado Tancredo Neves, que gritou na Câmara isso, não foi nem fora, lógico, não existia rede social na época. Canalhas, canalhas, canalhas. Né, e isso, então, inaugurou na política brasileira de uma certa forma, uma tradição histórica em relação a esse termo canalhas, inclusive foi utilizada também pelo presidente da República atual, Jair Bolsonaro, num debate numa comissão comissão de ética mesmo, né, que ele usou lá, canalhas, 1000 vezes canalhas. Então, quando eu não coloquei no texto, inclusive estou com o texto aqui, né, eu não coloquei que os vereadores que fizeram isso, e distou do que fizeram, tentar cassar o mandato da Rosilda por este motivo. Inclusive, o senhor não deve ter assistido, tem a vida muito corrida, a entrevista que eu dei para Rosângela Granato. Eu discordo também da forma pela qual a Rosilda fez os comentários na postagem sobre a questão lá do loteamento do Birra. A única coisa que eu estou com ela de forma incondicional, inclusive nós votamos juntos na emenda, que motivou todos os comentários dela. Mas eu estou com ela incondicionalmente, no sentido de que sei que isso tudo que aconteceu não é suficiente para a cassação de um mandato. Inclusive falei para a Rosângela no jornal dela, vocês falaram assim que nunca viram outrora, antes, nunca vi tamanho desrespeito na história de Andradas em relação à vereança. É que o senhor está pouco acompanhador da política andradense. Na legislatura passada,
Fato lamentável. Em plenário. Um vereador mandou o outro para aquele lugar e bateu sobre a mesa que quase rachou esse móvel aqui. Em sessão. Não que eu estou falando que é algo que tem que se perpetuar, né, continuar. É óbvio que não, óbvio que não. Mas naquele momento não chegou nem perto de se cogitar cassação de um mandato por causa disso. Teve uma vez que o presidente da Câmara teve que chamar a guarda municipal. Porque ficaram com medo de violência mesmo, física, por parte de um ex-parlamentar dessa casa. Agora, um texto de rede social que a minha colega Rosildo não é aliada política, não. Conclua, senhor vereador. Não, estou concluindo. Estou concluindo. Ela não é aliada política, não. Inclusive, ela é do Partido Republicano da Ordem Social, um partido de direita. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, partido de esquerda. Entendeu? A única coisa que nós temos em comum, eu, o Ricardo e ela, é que nós somos pertencentes ao que a gente chama de oposição. Mas em relação ao alinhamento político, eu sou o único de esquerda de uma Câmara de 9. Agora a questão é a seguinte, tudo isso que o senhor está fazendo está entrando para a história do senhor também, de perseguidor, entendeu? De frágil. Usa aí, ó, no teu tempo. Essa é a sua opinião. Sim, é a minha opinião. Para mim não importa. No seu tempo, você usa e faz a tua fala, entendeu? O porquê disso, o porquê daquilo. O senhor fica vai tentando ter caçar mandato, você vai ganhar o apelido de caçador. De se defender. Você vai ganhar, o senhor vai ter o total direito de se defender. Você vai ganhar a fama de caçador. O caçador de mandatos. Gustavo, fisioterapeuta. O caçador de mandatos. Você quer essa fama pra ti? O senhor não vai xingar, o senhor não vai ofender. Acabou. Não vai. Eu não te ofendi em plenário, não te ofendi na rede social. Vai lá no quintal da sua casa ofender quem você quiser. Aqui na Câmara não. Inclusive, aqui na Câmara não. Inclusive, foi em off, ainda bem que foi em off, né, naquele dia. A ofensa que direcionaram para o senhor no dia que o Ademir Pérez estava aqui. Aqui na Câmara não. Né? Você está bem lembrado daquele dia? Inclusive, bom, declaro encerrado o expediente e aberto. O senhor terá o direito de se defender na comissão de ética. Sim, eu sei, eu tenho os declaro encerrado o conhecimentos. expediente e aberta a ordem do dia, na qual iremos discutir e votar. Boa noite, seguidores aí do Jornal André das Hoje e também da Web TV André das Hoje. Nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara, o vereador Gustavo Augusto Xavier, que vai falar para nós aí de um pedido aí, né, para que a Comissão de Ética e Decoro da Câmara analise aí umas atitudes tomadas nas redes sociais por um vereador da casa. Boa noite, Gustavo. Você poderia falar para nós aí sobre esse pedido aí de abertura na Comissão de Ética com relação ao vereador que, na sua opinião aí, faltou com o decoro parlamentar em um comentário nas redes sociais? Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos que acompanham pelas redes sociais. Bom, o motivo dessa representação foi que, após a denúncia contra a vereadora Rosilda, né, a representação que foi feita a ela, o vereador Vinícius Teixeira publicou nas suas redes sociais, dizendo que nós, os vereadores, eu e o Adilson, fizemos o protocolo da representação contra a Rosilda, nós somos o pior que existe na política andradense, e depois nos chamou de canalhas. E eu nunca que vou aceitar ser chamado de canalha numa rede social por um vereador em mandato. Né? Se alguém da população fizer isso, vai responder da forma legal. E como um vereador em mandato, né, tem que ter uma responsabilidade, tem que ter um mínimo de dignidade para investir no cargo de vereador, né? E o principal, tem que ter respeito com os colegas, respeito pelos seus eleitores, pelos eleitores dos colegas, né, pela população andradense e pelos colegas, que estão todos aqui tentando ajudar a população. Não tem ninguém brincando aqui de ser vereador. Tá? Então essa foi a motivação. Eu não vou admitir ser chamado de canalha, né, gratuitamente, de uma forma
É claro que a palavra canalha já é pejorativa, né, já é negativa, e eu tenho a população, parte da população que me apoiou, tenho a família. Aí minha filha vai entrar numa rede social, vai lá, tá escrito, ó, pai dele, outras crianças, ó, seu pai é canalha, falaram que seu pai é canalha. Isso eu não vou admitir. Então foi feita uma representação, é o primeiro passo que nós tomamos. O vereador Adilson e eu também se subscreve comigo, né, para enviar essa denúncia para a comissão de ética. Então, a comissão de ética tem os vereadores Luizinho como presidente, Paulo César Moreira e Antônio Carlos de Lima. Eles vão analisar, vão conversar com todas as partes, tá, e vão, no final, tomar a decisão cabível para esse tipo de assunto. E mais uma vez, eu não admito ser chamado de canalha, ou nenhum outro tipo de xingamento. E não vou admitir. E não só eu, como presidente da casa, posso entrar com alguma representação do vereador, como qualquer outra população, qualquer outro vereador pode entrar.